Entonces hoy voy a hablar acerca del origen de los países de língua espanhola, de los nombres de los países. Então vou falar hoje sobre a origem dos países de língua espanhola. Qual que é o nome? Qual que é a origem do nome dos países de língua espanhola? Beleza, galera? Eu sou o professor Carlos, este é o canal Prof. Carlos Muchachos. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Então é um vídeo que eu vou misturar aqui, falar um pouco em português, um pouco em espanhol. Um vídeo que eu vou mesclar, hablando em português e hablando em espanhol. Mas antes, se você não me segue, quiser me seguir, ativa o sininho, né, para você ser notificado de próximos vídeos de língua portuguesa, língua espanhola, redação, literatura. Deixa nos comentários, fala aí algum país, alguma origem do nome, algum país que você tenha ido aí desses países da América do Sul, que eu vou falar agora. Então, um vídeo acerca de los países de América del Sur, acerca da origem de los nombres. Primeiro país, então, é a Argentina, né? Em português, Argentina, em língua espanhola, Argentina. Esse país, por que tem esse nome? Tem uma palavra chamada argentum, que é uma palavra que vem do latim, que significa prata. Então vamos pensar, a Argentina, ela tem ali, tá banhada, né? Parte da Argentina passa o Rio de la Plata, o Rio da Prata, né? E é uma região que se dizia que tinha realmente muita prata. Não é a região da América do Sul que mais tinha. Talvez a região que mais tivesse foi a Bolívia, né? Ainda mais na região lá de Potosí, a cidade onde mais tinha prata na América do Sul. Mas a palavra Argentina, então, vem de argentum, que vem do latim, que significa prata. E a gente pensar que parte da Argentina é banhada pelo Rio da Plata. Rio de la Plata ou Rio da Prata. O próximo país, Bolívia, em português, em espanhol, Bolívia. Lembra que em português tem acento no primeiro i, em espanhol não tem. Então é uma paroxítona ali que termina em ditongo, crescente. No português tem acento, em espanhol não. Bolívia. Por que se chama esse nome, né? É um dos mais previsíveis. Simón Bolívar. O Simón Bolívar, ele era venezuelano, né? Mas o nome vem dele, de Bolívia, de Bolívar. Simón Bolívar era um militar e foi um dos nomes mais importantes aí da independência de muitos países, né? De muitas regiões da América do Sul. Brasil, né? Estou indo pela ordem alfabética. Brasil em português, Brasil em espanhol. Aposto que muita gente já viu Brasil escrito com Z, né? Então, por que Brasil com Z? Porque Brasil, num passado muito distante, foi escrito com Z. Então, o Brasil a gente escreve com S, mas em muitos países a gente encontra, né, chamado por Brasil, pelo menos para a maior parte de outras línguas, com Z. E por que se chama Brasil? Vem de terra de brasa, né, vermelho como brasa, porque vem do pau-brasil. Se você procurar na internet fotos da árvore pau-brasil, vocês vão perceber que ela é bastante avermelhada, né? Principalmente toda a parte de dentro dela, aquele caule bem vermelho. Vermelho como brasa. Rojo como brasa. Então, por isso que é Brasil ou Brasil, que, claro, além disso, é o maior país da América do Sul, maior país da América Latina, inclusive. O segundo país é o México, que vai ficar com outro vídeo. E o terceiro maior país que a gente tem na América Latina, que é o segundo maior da América do Sul, é a Argentina. O próximo país é o Chile. Em português a gente fala Chile, em espanhol a gente fala Chile. Assim como a gente tem comida, né? O tempero lá, que é um tipo de pimenta que a gente chama de chile também. Então pensa, tchau em espanhol é com CH também, não tem um Tzinho na frente, mas a gente fala tchau, por isso que pronuncia desse jeito. E qual que é a origem do nome? Chile, com 2 L's e I, é uma palavra de origem quechua, tá? Que significaria fim. Pensa só, se a gente está pensando em todo o continente americano, né? Claro que a ponta lá embaixo não é do Chile, pertence à Argentina. Mas o Chile está naquele cantinho, né? O Chile é um país bastante estreito, não faz divisa com o Brasil, assim como o Equador não faz divisa com o Brasil, e seria o fim. Seria o fim da América do Sul, né? O fim do continente, o fim do mundo, que a gente poderia trazer essa origem da língua quechua, né? Existem outros registros que dizem que é da língua aimara, mas eu acredito, pelo menos o que eu encontrei maior falando, foi relacionado à língua quechua, apesar que o quechua era uma língua originária mais de regiões de países um pouco mais para cima, né? Como Peru, Bolívia e assim por diante. Ou então, tem teorias aí dos incas, né, de outros povos, que essa origem dessa palavra Chile, né, com 2 L's e I,
ela poderia ser não só por causa que é fim do mundo, pelo canto onde fica o país, mas também pelas neves, né, pelas montanhas, que são parte significativa das cordilheiras que estão no Chile, que seria tipo o fim do mundo. Ele chega lá como se você não conseguisse ter mais nada, porque também se fosse atravessar, você chegaria do outro lado, teria um mar, né, um mar gigante, que claro, que navegando vai chegar em outras ilhas, como a Ilha de Páscoa, ou vai chegar na outra parte do mundo. Porque quando a gente vê muitas vezes um mapa aberto, a gente não está vendo ele fechadinho, né? Como se fosse uma coisa oval, e sim uma coisa aberta, assim, né? Então tem aquela impressão como se o mundo acabasse ali. É claro que não, né? O mundo ele é toda uma questão oval, né? Não é redondo, mas ele é oval devido ao achatamento que tem nos polos. Colômbia, ou a gente pode falar, né? Colômbia, em português tem acento, em espanhol não. Colômbia se habla de la misma maneira. O nome Colômbia é um dos mais óbvios, né? Vem de Cristóvão Colombo, ou Cristóbal Colombo. Seria quase igual a forma de falar em português e espanhol. Casi igual, quase a mesma maneira de falar em las duas línguas. E claro, Cristóvão Colombo, que se tem registro, o primeiro momento que chegou no continente americano foi em 1492, né? E claro que há algumas divergências. Será que chegaram em Bahamas ou chegaram na República Dominicana, lá na América Central? Então, Cristóvão Colombo chegou em Bahamas ou República Dominicana? Então, pero foi em 1492. Próximo país, né, letra E, Equador. Como que eu escrevo Equador? Em português com QU, né? Equador, com QU. Em língua espanhola, escrevemos com a letra C, Equador. Então, em português, escrevemos com a letra Q, que é a letra Q em português. Em espanhol, escrevemos com a letra C, pero se pronuncia praticamente da mesma maneira. E por que Equador, né? Sabemos onde fica o Equador. Vamos pensar quando a gente está estudando lá nas aulas de geografia, né? Quando a gente pensa nos hemisférios, linha do Equador, quando tem a questão do Câncer e Capricórnio e tudo mais, a linha do Equador. Inclusive, tem uma linha imaginária, né? Claro, essa linha do Equador, onde seria para dividir o hemisfério sul e o hemisfério norte, se você for ver um país pequenininho, né? Se a gente for comparar com o tamanho de países tipo o Brasil, vai ser exatamente ali no país Equador, né? Então, uma linha imaginária, por isso que vem o nome Equador. Próximo país, Paraguai. Paraguai, em português, escrevemos no final com I. Paraguai, na língua espanhola, termina com Y, que é o Y em português. E por que será que tem essa diferença? Vamos pensar na questão do significado da palavra. Daí no Uruguai é algo semelhante também. Então a palavra Paraguai, a palavra para na língua guarani, claro que é uma língua oficial no Paraguai, né? Um país bilíngue, fala espanhol e guarani também. O para vem de mar, Paraguá. O guá seria vindo de, e o Y em guarani significa água. Então Paraguai seria mais ou menos mar, né? Vindo do mar. A água vindo do mar, porque pensar que é um país que tem bastante, né, tem rios, lagos, tem uma quantidade muito grande de mares, né, inclusive mares, rios, né, bastante lagos, então por isso que tem essa origem, né, vindo do mar. Próximo país também com a letra P é o Peru. Interessante saber que Peru em português não tem acento, Peru em espanhol tem acento na letra U. Então no espanhol a sílaba mais forte, se terminasse com I também, teria acento na letra I. No português não, né? A gente só vai ter sílaba forte em vogais terminando com acento se for A, E, I, O. Em espanhol, seriam com relação a 5 vogais. A palavra Peru seria originário de uma palavra biru, que vem do Guarani, que o seu significado é rio. Como a gente tem muitas regiões do Peru também banhadas por muitos rios, né? Existe mar também no Peru, claro. É um país onde ele faz divisa com o Brasil, mas também tem oceano, então, além disso, tem muitos rios. Ou tem outras teorias, que não seria o biru, mas seria viru, que vem da origem do quechua, que seria a mesma relação com o rio, mas daí poderia ser originária dessa palavra. Agora o Uruguai, né, um país que está aqui ao sul do Brasil, Uruguai terminando com Y, então vamos pensar qual que seria o significado. Y, água, né? Paraguai, o guá do Uruguai seria vindo de.
Então, vindo da água, né? O que seria essa parte inicial, então? A palavra uru é relativa a uma ave que vive na região. Mas essa palavra é uma língua indígena, tá? Também da língua guarani, veja que tem uma influência muito grande o guarani, não só no Paraguai, como no Brasil, como no Uruguai e em outros países. Então, o uru seria uma espécie de ave, uma ave comum ali na região do Uruguai, também no sul do Brasil. Guá vem vindo de Y, água. Então, ave vindo da água seria pelo menos o significado mais comum que se tem registro aí com relação ao país Uruguai. O próximo país em língua espanhola, eu acho que de todos esses países é o que eu acho mais bonito na pronúncia em língua espanhola, a Venezuela, né? Venezuela em português. Em la língua espanhola, hablamos Venezuela. Veja quantas letras diferentes. Venezuela. Então você tem o V com som de B, Venezuela, o E todo fechado, o Z com um som muito parecido com o nosso C cedilha, com nossos dois S, então Venezuela. E é claro, isso muita gente conhece, a origem qual é. O Américo Vespucci estava em território, estava pelo momento aqui da América do Sul, ele junto com outros exploradores, viram algumas casas e alguns rios que tinham aquele pedaços de pau, né? Casas que ficavam submersas, né? Aquele formato de casas muito pequenas, de madeira e tal, e lembrava muito lá a Veneza, a forma que aquelas casas nos rios eram dispostas. Então foi chamado ali como se fosse Venezuela, seria a pequena Veneza. Só que é engraçado, né? Você pensar Veneza, pequena Veneza. Venezuela não é um país pequeno, né? Venezuela é muito maior do que Veneza. Mas, por ter sido originário do nome, foi chamado de Pequena Veneza. Então, Venezuela, la Pequena Veneza. Agora eu vou falar de 3 países que eles não são nem de língua portuguesa nem de língua espanhola, né? Guiana, Guiana Francesa e Suriname. Olha só que interessante. O Suriname foi colonizado por holandeses, então não é nem português nem espanhol. Holandês. A Guiana foi colonizada por ingleses e a Guiana Francesa, pelo nome, Guiana Francesa, pelos franceses. Então são outros 3 países da Europa que colonizaram esses 3 países pequenininhos, né, que ficam ao norte do Brasil. Vamos entender um pouco o significado dos seus nomes, né? O Suriname, também um país pequeno, ele tem essa origem por causa de um rio chamado Surinam. Então a língua nativa, né, essa origem do nome Suriname vem do nome do rio Surinam, que é dado à língua nativa da região. Então, e o nome Suriname vem dessa língua indígena, que seria o significado de foz do rio, né, que seria a nascente do rio, algo nesse sentido. E o que significa Guiana? Tanto para a Guiana quanto para a Guiana Francesa. A Guiana, que não tem francesa, então é colonizada pelos ingleses, né? A palavra Guiana, ela vem da língua indígena, né, dos aborígenes da região, e significa terra de muitas águas. Porque o país tem uma quantidade de água, assim, eu falei do Paraguai, do Uruguai, mas proporcionalmente nas Guianas tem muito mais. Parte das Guianas não tem população, né? Parte significativa por causa da quantidade de rios e lagos. Então, seria terra de muitas águas. E claro, Guiana Francesa, mesma coisa, terra de muitas águas, francesa. Seria pertencimento. O Brasil ele faz divisa com a França? A gente pode dizer que sim, porque a Guiana Francesa, inclusive, perdura o nome, porque ela é dependente diretamente da França, né? Diferente da Guiana, não tem essa dependência direta com a Inglaterra, e nem o Suriname com a Holanda. São países colonizados, assim como a gente tem aqui o Brasil, com relação a ter sido colonizado por Portugal, ou a maior parte dos países da América do Sul, e maior parte dos países da América Central, e também o México, né? México, América Central e América do Sul, tudo isso é América Latina, né? E todos nós somos americanos, né? Claro que a gente é da América do Sul, tem América Central, América do Norte, mas assim, falar que a gente é o quê? A gente é americano também, só que a gente está aqui na América do Sul. E é isso aí, galera. Então eu fiz um videozinho aqui falando só sobre a origem do nome, alguma característica, alguma peculiaridade, mas nada me aprofundei, porque não é um vídeo para falar de geografia, de história, mas sobre a origem dos nomes, o porquê dos nomes. Se você gostar de vídeo assim, deixa aqui nos comentários. Se você quiser falar sobre a origem de outros nomes, outras versões que você tem encontrado na internet, deixa aqui para mim. E nos vemos em el próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.